não se engane. A água é uma só. Bom dia! Começa agora a roda de conversa de como traduzir o hidrologiquês. Eu sou a Tassiana, eu estou como coordenadora de governança corporativa da ANA e vou atuar aqui como uma facilitadora para a nossa conversa. Mas se sinta à vontade para contribuir a qualquer momento, porque esse encontro ele foi pensado para reunir um grupo reduzido de pessoas em um ambiente descontraído. Vide essa música, esse forrozinho gostoso aqui para a gente começar, né? Sexta-feira, bom demais, né? E a ideia é a gente conversar sobre o tema de linguagem simples. Muito obrigada pela presença de todos os servidores e servidoras, assim como os colaboradores e colaboradoras da agência. Também participam da nossa conversa parceiros de outras instituições que demonstraram interesse em conhecer as iniciativas dessa agência. Peço que, para essas pessoas que são de fora da ANA, se identifiquem no chat. Basta colocar o nome e a instituição para facilitar nossas interações. Obrigada a todos. A ideia é que esse encontro seja um bate-papo bem descontraído entre colegas e contamos com a sua participação. Queremos saber a sua experiência na tentativa de traduzir a linguagem burocrática, fria, típica da administração pública e estabelecer uma comunicação clara e efetiva com seus públicos. E quem trabalha na ANA conhece bem o hidrologiquês, né? Esse é um idioma característico do setor das águas, que por ser tão específico, acaba restringindo a comunicação a apenas quem domina essa linguagem. E mesmo quem domina, também pode se perder nessa sopa de letras e expressões. Não posso deixar de mencionar aqui a importância da iniciativa da linguagem simples, que se apresenta como um bom antídoto para o hidrologiquês. A linguagem simples é uma técnica utilizada para aprimorar a comunicação das instituições com seus públicos. É também uma causa social que defende o acesso efetivo dos cidadãos aos serviços públicos e o entendimento de seus direitos e deveres. De maneira reduzida, né, resumida, o texto está simples quando a pessoa encontra rapidamente o que procura, entende imediatamente o conteúdo e usa facilmente a informação. Mas é importante lembrar que a linguagem simples não é sinônimo de informalidade. É possível se comunicar com clareza e acessibilidade, seguindo as normas da língua portuguesa e sem perder a qualidade técnica da informação. E para entendermos melhor o que é esse tal de hidrologiquês e esquentarmos os motores para a nossa conversa, eu convido Daniel Cardim, da nossa Ascom, a nossa assessoria de comunicação social, para propor uma atividade antes de abrirmos a nossa roda de conversa. Daniel, tá contigo. Bom dia a todos e a todas. Todo mundo me escutando bem aí, né? Beleza. Sim. Seguinte, a gente pensou aqui em desenvolver uma dinâmica em grupo interativa, uma atividade que a gente possa entrar no clima do evento, tá? A gravação dessa atividade também vai ajudar a gente a se inspirar para outras ações que pensamos em realizar no futuro, como a campanha de comunicação interna que está em andamento, tá? Essa ação vai ser realizada com o apoio de um site, o Mentimeter, então peço que fiquem aí a postos para acessar uma página na web que a gente vai fornecer em instantes no chat para vocês, tá? Mas antes eu vou dar as explicações aqui de como a gente vai caminhar na nossa dinâmica, beleza? Então vamos lá. Vamos mergulhar agora no mundo da linguagem simples e exercitar a nossa empatia, tá? Eu peço licença aqui para compartilhar minha tela com vocês. Vamos ver se ela vai direitinho aqui. Vocês estão vendo aí 3 pessoinhas? Beleza, Sim. né? Apresento para vocês aqui 3 pessoas que cada um com seu tipo de atividade enviam e recebem informações para a Ana. O Bento, a Maria e a Thaís. Tá? O Bento, como está descrito aí logo abaixo, ele é dono do sítio Vale da Felicidade, onde fica a barragem Santo Antônio, que é utilizada tanto para paisagismo quanto para criação de peixes.
O Bento não possui curso superior e o sítio dele é a única fonte de renda da família. Tá? A Maria, ela mora em Campina Grande e trabalha como enfermeira. Ela acompanha a situação da seca na região, assistindo aos informes do monitor de secas da ANA, que aparecem com frequência no Jornal Nacional. Tá? Ela sempre comenta com a família e amigos o que aprendeu nos telejornais. Por último, a Thaís. Ela é procuradora do Ministério Público e acompanha de perto a situação de conflito pelo uso da água em uma bacia hidrográfica da região que ela atua como procuradora. Sempre que precisa, a Thaís encaminha um documento oficial à ANA, solicitando informações sobre regras de uso, dados sobre a bacia. É interessante perceber que são pessoas bem diferentes, mas que ela tem uma coisa em comum, né? Todas elas interagem com informações geradas pela ANA. Você vê o Bento aí, ele pode interagir com a ANA por conta dos usos que ele faz da água ou por conta da sua barragem. A Maria, ela vê as nossas informações, mesmo que de forma indireta, né, que chegam para ela por telejornais, como monitor de secas, poderia ser também o Covid esgotos, né? E a Thaís, ela é membro do Ministério Público, que solicita de tempos em tempos, é uma coisa frequente, né, informações para a ANA sobre situações de crises. A gente também tem uma interlocução com o judiciário, enfim, são representantes aí de personagens que criamos aqui, que representam pessoas que a gente pode interagir, tá? Mas elas representam ainda assim, né, uma parcela pequena do público que a ANA interage. Mas de qualquer forma, será que essas 3 pessoas conseguem compreender sempre tudo que a ANA fala? Quais serão os termos e expressões que vocês sabem que utilizamos no nosso dia a dia aqui na ANA e que podem parecer hidrologiquês para essas pessoas? Vamos compartilhar agora um link no chat para vocês, tá? Eu peço que vocês acessem esse link e sigam as instruções que aparecem no topo da tela projetada aqui, que tem o endereço e o código, ou só preencher esse link, vai direto lá para um formulário com espaços para vocês preencherem com expressões, né? Expressões utilizadas pela ANA que são hidrologiquês para essas pessoas. Então, vão aparecer 3 campos, vocês podem preencher os 3, enviar 3 quando vocês quiserem, e a gente no final vai ver o resultado dessa atividade, tá? O link já está aí no chat, eu não consigo ver aqui. Sim, mas Jojo. ainda aparece a imagem das 3 pessoas. Não, beleza, eu estou compartilhando, vocês podem entrar no link. Eu vou deixar a imagem das 3 pessoas aí, até para vocês verem os perfis, para refletirem sobre as expressões, tá? E aí vocês podem entrar aí no link colocado no chat e escolher as expressões aí que acham que seriam hidrologiquês que a gente costuma falar. Mas, Daniel, você precisa mudar a tela para que a gente consiga responder as perguntas. A tela da apresentação. Foi agora? Foi, mas acho que ainda não habilitou talvez na configuração esteja fechado para votação, Daniel. Aqui tá projetando na tela, não tá? Tá aparecendo que tá aberto. Tá. Pessoal, bom dia. Para mim está aparecendo já, viu? Tá aparecendo Será que é também. um F5, Para mim então, também, já. pessoal? Então, ótimo. Então, só recapitulando aí, né, apresentamos 3 personagens, 3 pessoas, e quais são as palavras e expressões utilizadas pela ANA que vocês acham que são hidrologiquês para essas pessoas? Ó, tem um delayzinho aí, mas já vamos recebendo algumas expressões aí bem conhecidas nossas que são usualmente difíceis para o público que a gente interage, tá? Vamos dar mais um tempinho, o pessoal segue colocando aí, estamos recebendo algumas contribuições, já temos algumas em destaque aí que tem se repetido bastante. Muito legal, pessoal. Acho que já tem um número legal de contribuições, mas podem seguir contribuindo aqui. Acho que é bem interessante, até para ter uma ideia, assim, né? Acho que deu para entender um pouco a dinâmica, né? As expressões que aparecem maiores aí na tela dessa nuvem de palavras são as mais votadas. E dá para ver também que
jusante e montante aparece com destaque aí, mas também a montante e a jusante, a expressão. Então, se juntar tudo, realmente são expressões bem conhecidas nossas, né, que são bem recorrentes nas nossas comunicações com os diferentes públicos e que a gente entende como difíceis. Só é muito importante a gente destacar que essas palavras e expressões que estão apontadas aqui, elas não são erradas, né? A gente não quer aqui dizer que elas não devem ser aplicadas. Na verdade, muito pelo contrário. São até possivelmente palavras que melhor representam o que precisa ser dito em determinado momento. Mas se o público não entende, do que adianta, né? Uma recomendação usual, quando você tem uma palavra difícil, que você tem que utilizar ela, não tem o que fugir, é logo depois você colocar uma expressão, uma breve explicação do que é essa palavra, né? Que aí a gente consegue entregar a informação, né? Caso você não consiga substituir, mas dar uma explicação, tá? Bom, nessa atividade a gente fez um exercício fundamental para a linguagem simples, tá? A gente teve que se colocar no lugar do público da mensagem para pensar qual é a dificuldade que ele pode ter para compreender o que falamos. A empatia é a principal ferramenta para superarmos os obstáculos enfrentados pelas pessoas no entendimento de uma mensagem. E esse é exatamente o exercício que a gente fez aqui. A gente tentou estabelecer o que a gente chama de conexão empática, tá? E quando a gente faz isso, os nossos saberes, opiniões, até o nosso ponto de vista e a nossa cultura são deixados de lado para que você se coloque no lugar do outro. Então, para colocar a linguagem simples em prática, é preciso sempre responder as perguntas, que até a gente está divulgando essas perguntas, esses pensamentos, na nossa campanha interna, né, sobre linguagem simples que está no ar. Vocês devem estar recebendo aí nos nossos canais de comunicação interna. Mas as perguntas fundamentais para a gente começar um texto, né, são quem é seu público-alvo, né, faixa etária, perfil social, econômico, o que ele sabe sobre o assunto, quais são as dores desse público e quais são as necessidades dele. Eu acho que começando por aí é um bom começo para a gente tentar criar essa conexão empática que eu falei logo aí no começo, tá? E essa é apenas uma das etapas que devemos passar antes de nos comunicar com o nosso público. Fique atentos que até o final dessa roda de conversa a gente vai apresentar um compilado de 10 passos para usar linguagem simples na ANA. Esse infográfico, né, foi criado pela equipe de servidores da ANA que acompanha o tema de linguagem simples na agência. E a gente vai depois compartilhar também esse grupo no Teams aí para vocês. Quem mais quiser fazer parte desse grupo e contribuir para a iniciativa, é sempre muito legal. Tá bom? Poxa, muito obrigado aí pela participação. Tivemos muitas contribuições aqui. Como eu falei, vai ser bem útil para a gente, não só nesse evento, mas depois, quando a gente for produzir outros materiais, já ter mapeado um pouco mais as nossas palavras difíceis, né? Que formam esse nosso Hidrology Case, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Devolvo para você, Tassi. Obrigada, Daniel. Muito obrigada pela participação de todos nessa atividade, né? Os resultados foram bem interessantes, né? Agora já podemos iniciar a nossa roda de conversa. E para estimular o nosso bate-papo, pedimos para alguns colegas. Só um minutinho que, claro, que sempre dá pau nas nossas coisas, né? Mas como estamos aqui no ambiente descontraído, tudo volta ao normal aqui. Vamos lá. Então, para estimular esse bate-papo, né, nós chamamos alguns dos nossos colegas para compartilhar com a gente aqui as experiências da tradução do Hidrology Case. Então, todos me veem, escuta, tá tudo certo aí? Tudo certo, Tassi. Sim. Tá, beleza. Bom, então, teremos a participação do Marcos Fuchner, da Lara Tillman, da Marcela Brasil, da Renata Maranhão, da Fernanda Laus e, claro, quem mais quiser entrar nessa roda, né? Então, para começar, vamos trazer para a roda o especialista em geoprocessamento da ANA, Marcos Fuchner. Olá, Fuchner, seja bem-vindo. Oi, Cassiano, bom dia. Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos contribuir para essa conversa aí, traduzir esse Hidrology Case aí. Isso aí. O Fuchner também é o responsável pela coordenação da elaboração do relatório de conjuntura de recursos hídricos, que todo mundo aqui conhece, né? Mas para chegar nesse formato e linguagem que hoje conhecemos foi um longo processo. Para exibir vamos exibir aqui, olha, um trechinho para você entender um pouquinho, né? Todo mundo entender um pouquinho o que foi essa trajetória para chegar nesse formato que temos hoje, né? E aí, para o pessoal que não conhece o Conjuntura, nós vamos postar o link completo no nosso chat. Tá? Então, vamos ver o vídeo? O
Conjuntura, até a sua versão 2016, trabalhava com uma perspectiva de leitores mais técnicos, de leitores da área de recursos hídricos, e naquele momento em que eu prestei consultoria para a Agência Nacional de Águas, um objetivo que se tinha na cabeça da equipe editorial era a de transformar o material em não só um relatório técnico requerido por lei, mas um material acessível para a sociedade de uma maneira geral, para que as pessoas pudessem usar esse material para estudar, para ensinar sobre recursos hídricos, e o próprio cidadão curioso ou o próprio cidadão antenado na questão hídrica poderia usar esse material fonte, que é uma fonte formal de dados confiáveis. Nós, como profissionais da área de recursos hídricos, sempre precisamos, uma hora ou outra, olhar o relatório de conjuntura. E também é super bacana, é um prazer poder contribuir com ele também, né? Desde 2017, ele passou a utilizar uma linguagem mais simples, porém, sem ser simplista, que isso é importante, e muito mais visual. Por que isso é importante? Isso permite uma maior aproximação com um número maior de leitores. Foram 10 meses onde nós passamos por um projeto completo que passou desde discussões sobre o conteúdo, a própria estrutura de capítulos do Conjuntura mudou de 2016 para 2017. Ele está cada vez mais moderno, cada vez mais amigável, né, do ponto de vista de comunicação. Ele faz uma comunicação muito rápida das informações. Fülkner, no vídeo que nós acabamos de assistir, né, o consultor Anderson fala sobre uma preocupação com o público, tornar o conhecimento acessível não apenas aos técnicos, mas também ao cidadão interessado. O que motivou essa mudança de abordagem? Bom, Tassiana, é uma ótima pergunta e realmente a colocação do Anderson foi fundamental, né? Foi um profissional que acompanhou toda essa nossa transformação. O Conjuntura, né, ele é uma publicação que a Ana tem a atribuição de realizar e ela o faz anualmente desde 2009. O Conjuntura ele é organizado em ciclos e os ciclos são compostos por 4 anos. No primeiro ano, a gente elabora e publica uma publicação mais densa, que é chamado Relatório Pleno, e nos 3 anos seguintes a gente faz uma edição mais sucinta, que são os chamados informes. Nós, então, passamos e completamos 2 ciclos do Conjuntura em 2016. O primeiro foi de 2009 até 2012, o segundo se iniciou em 2013 e 2016. E nós percebemos que a nossa publicação, além dela estar muito quadrada naquela época, era uma publicação que você fazia aí um relatório pleno com quase 500 páginas, que ninguém ia ler. A gente já chegava num horizonte que as pessoas não iam ler esse conteúdo tão denso, que era muito texto, que eram figuras de difícil interpretação, que nós tínhamos mapas muito complexos com dificuldade de você visualizar a informação de detalhe que você estava apresentando. Nós tínhamos muitas notas, nós tínhamos muitas referências, nós éramos muito amarrados a uma forma, digamos assim, ABNT, né, de você escrever as publicações técnicas, científicas, etc. E aí nós resolvemos nos libertar, né? A gente fala assim que a gente passou a abolir a itemização dentro do relatório, a gente começou a escrever um texto corrido e fazer conexões entre as frases no conteúdo elaborado. Nós passamos a adotar recursos aí de comentários e de fazer um design das próprias páginas de forma a estimular o leitor a buscar recursos externos, links, descrições, detalhar conceitos ao ler o próprio conteúdo das páginas. Nós passamos a buscar, a concentrar realmente as informações das ilustrações visuais naquele dado ou naquela informação de interesse que a gente quer passar, sem incluir 3, 4 variáveis, às vezes que confundem mais o leitor do que orienta. Então, nós fizemos todo um processo de construção para elaborar um novo estilo, não só gráfico, né, para o relatório de conjuntura, e a partir de 2017 que nós adotamos até hoje, mas também um processo novo de redação também, de você fazer uma nova escrita também, totalmente transformada,
de maneira realmente a não perder a questão técnica, os conceitos, mas facilitar também a linguagem e tornar a leitura do relatório mais fluida para os diferentes públicos, né? Para concluir, uma parte importante dessa transformação passou também pela questão da criação de infográficos, né? Nós fizemos um trabalho, nós estudamos, nós nos capacitamos na área de design da informação, que é uma área que nós passamos a trabalhar não só com editoração, com diagramação, com o próprio design em si, mas sim o design da informação. E estudando aí esses conceitos e passando a se capacitar nesse tema também, nós passamos a trabalhar também com infográficos, que são elementos que permitem sintetizar as informações, permite aí numa linguagem mais visual, mais atrativa, conquistar também públicos escolares, públicos que não são tão acadêmicos, e aí nesse sentido a transformação passou também por essa síntese dos próprios capítulos, da forma como o Conjuntura se organiza, expressa por meio desses infográficos que foram aí, digamos assim, um dos principais elementos que revolucionaram a publicação. Legal. Eu queria chamar, então, para a roda a Laura Tillman, que é especialista da ANA, que trabalha com conjuntura. Oi, Laura. Oi, Tassi. Prazer estar aqui participando da conversa. Bom dia a você, bom dia a todos os colegas. Então, Laura, no vídeo, a Fernanda Matos, de Minas Gerais, comenta duas coisas interessantes. Ela fala assim, simples sem ser simplista, e sobre uma linguagem visual. Foi fácil transformar a linguagem do relatório para ser simples sem ser simplista? E como foi o processo de construção dos infográficos e dos elementos visuais? Então, é interessante. Eu acho que a chave aí, uma das grandes questões da linguagem simples é isso, ser simples sem ser simplista, ou seja, a gente um desafio que se coloca de se passar um conteúdo técnico, um conhecimento técnico, dados, informações, de uma maneira mais amigável, de uma maneira mais compreensível, de uma maneira mais didática, sem suprimir informação, sem reduzir, sem achar que para isso você precisa tirar a complexidade do assunto que você quer e deve passar, né? Isso não é tarefa fácil, principalmente para nós, assim, na academia, desde a universidade, nós estamos habituados a uma linguagem mais técnica, artigos científicos, a usar o Excel em tudo, né? A gente tem, na universidade, eu acho que é muito pouco trabalhado isso, né? Então, a gente já vem com essa bagagem técnica, com esse padrão de gráficos, de figuras, que muitas vezes realmente acaba abarcando um público mais limitado, né? No relatório conjuntura, que é um público tão amplo que a gente quer chegar, a gente não achou isso mais adequado. E aí, foi fundamental para esse processo a ajuda de um profissional da área de comunicação, que foi o consultor que vocês ouviram no vídeo, que trabalha conosco até hoje no Conjuntura, especializado em design da informação, que, com a expertise dele, conseguiu traduzir, né, o que nós passávamos verbalmente para ele. Então, foi um processo de construção. Ele utilizou muito os infográficos, eles utilizam muito linguagem visual, que é realmente uma maneira de sintetizar, de objetivar as informações de uma maneira clara, acessível a todos, né? Visualmente, a gente sabe que é mais rápido e às vezes, até mais eficiente de obter informação. E ele nos ajudou muito e continua nos ajudando a aprimorar, modernizar. É uma área, uma ciência que se moderniza, né, que é dinâmica, e eu acho que esse profissional é fundamental para nos ajudar, já que a gente não tem, assim, né, essa expertise que ele tem de nos oferecer um cardápio de possibilidades visuais, e a construção é sempre em conjunto com ele. Ele brinca sempre, por favor, me expliquem toda essa complexidade que a gente começa a falar tecnicamente, como se eu fosse uma criança, porque é assim que eu vou traduzir toda a complexidade que vocês querem passar. Não fiquem ansiosos que vai ficar simples, que não vai passar informação. Não, eu consigo e a gente vai construir junto. E, realmente, eu acho que a gente teve sucesso nesse último ciclo conjuntura e pretendemos continuar, né, nessa toada, porque eu acho que esse é o caminho, principalmente para esse tipo de publicação.
Legal, Laura. Eu queria também chamar aqui para a conversa a Marcela Brasil, que é especialista da ANA, que faz parte dessa equipe de alto nível, né, que elabora o relatório do Conjuntura. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando sobre esse relatório e esse tema de linguagem mais clara, né? Linguagem simples, como se denominou aí, que é uma coisa que a gente já vem trabalhando há um tempo. Legal. No espanhol é linguagem clara mesmo, que se fala, a tradução, né? Curioso. Bom, Marcela, o Anderson fala no vídeo de 10 meses para revisão, envolvendo a revisão do conteúdo, a estrutura de capítulos também, né? E quais foram as dificuldades, assim, e quais foram os aprendizados? Vocês aprenderam com isso? O que vocês aprenderam nesse processo? Bom, esse período de 10 meses aí que ele colocou foi um período que a gente levou, né, para fazer todo esse processo, que já foi detalhado aí pela Laura e pelo Fugner, nesse relatório de conjuntura do 2017, porque ele era bastante complexo, né, por ser um relatório pleno, e então ele tinha um volume de conteúdo muito grande e a gente já tinha esse objetivo muito claro, né, de melhorar a forma de comunicar os dados no relatório, né, tornar mais claro os gráficos, e trabalhar com infográficos para tentar juntar várias informações em uma mesma figura, né? E ele sempre dizia que se a gente quisesse atingir um público leigo, a gente tinha que contar uma história, ou dar os elementos para que se monte essa história, né, o público monte essa história. Então, isso levou a uma redefinição da ordem dos temas, da estrutura dos capítulos que ele citou, né? E ele mesmo falava, me explique como se fosse uma criança de 5 anos. Então, a gente ficava lá explicando para ele de uma forma bem simplificada e clara, e às vezes ele falava, não entendi ainda. A gente pensava, opa, então não tá bom ainda, né? A gente tem que realmente melhorar. E ele era essa nossa referência mesmo, porque ele foi uma pessoa que se colocou como um teste, né? Assim, se eu tenho que entender, vocês têm que me explicar, porque eu não sou da área. Então, a gente ia fazendo esse trabalho com ele, que levou muito tempo, porque a gente teve que sentar e explicar todos os temas, e redefinir qual era a melhor ordem. Isso levou para a gente, foi um aprendizado também, porque a gente tinha uma coisa muito já enraizada, né? Assim, muito técnica, né? Como que se deve fazer, os gráficos já muito padronizados, os capítulos já com a ordem dos temas bem definidas, que a gente trabalhava sempre aquilo, do jeito que a gente sempre trabalha, né, as coisas. Então, ele trouxe toda uma reflexão, que para a gente foi importante também, né, pensar, não, realmente a gente tem que pensar nisso aqui melhor, porque a gente está entendendo o nosso público mais técnico, está entendendo mais o público mais leigo, isso não faz sentido na cabeça deles, se a gente não mudar isso aqui, não vai funcionar. Então, foi um aprendizado para a gente também, e isso ele falava muito que funcionou, assim, bastante, né, no 2017 e depois, porque a gente continuou trabalhando com ele nos outros relatórios também, porque a gente tinha essa abertura, né, a gente tinha essa flexibilidade de, tudo bem, vamos mudar então. Algumas coisas que ele falava, esse gráfico não dá, porque você está mostrando muitas variáveis no mesmo gráfico, e para a gente fazia todo sentido. Às vezes, os gráficos da área de hidrologia mostram vários dados, vários eixos, né? E ele falava, não, tem que ser uma variável para cada gráfico, o gráfico tem que responder uma pergunta somente. E a gente ficava, isso para a gente era um pouco difícil, porque a gente tinha já uma forma de mostrar que a gente já tinha isso no nosso DNA ali técnico, né? De especialista em recursos hídricos, de relatórios técnicos, de notas técnicas, toda a produtividade técnica que a gente faz, né? Então, a gente, não, tudo bem, vamos tentar mudar. E a gente viu depois, com os feedbacks do relatório, que funcionou, que os gráficos passaram a ser usados até em publicações de mídia, né, de jornais, que a gente tá vendo no Jornal Nacional, aparece lá um gráfico, aí a gente, não, então realmente funcionou, porque antes a gente não tinha isso, a gente não tinha o conteúdo do Conjuntura sendo utilizado pela mídia também, externa, né, à ANA. Então, isso foi muito interessante, foi um aprendizado para a gente, realmente. Isso a gente faz agora, quando a gente vai fazer uma publicação, até outras publicações, não o Conjuntura, a gente pensa às vezes, esse gráfico aqui, acho que
ainda está muito confuso, porque tem várias perguntas no mesmo gráfico. A gente já começou a internalizar isso dentro do nosso trabalho. Então, foi bem bacana, uma mudança bem grande mesmo. E depois a gente até encurtou esse prazo de 10 meses, foi um prazo aí que levou o primeiro, né, que foi 2017, mas nos posteriores até que a gente foi até encurtando um pouco esse prazo, porque a gente já sabia um pouco melhor, ele também já sabia mais sobre o trabalho, então a gente foi até encurtando um pouco isso aí depois, mas realmente o primeiro foi bastante trabalhoso e deu bastante aprendizado, trouxe bastante aprendizado para a gente. É muito legal esse seu relato, né, Marcelo, que também mostra uma curva de aprendizagem, né, que a gente vai aprendendo e aí vai ficando mais rápido, né, à medida que vai aprendendo. Eu queria trazer de volta o Fülkner, né, com uma pergunta sobre inovação. Fülkner, o Everton, do Comitê de Bacia do Paranapanema, ele comenta no vídeo que o Conjuntura está cada vez mais moderno e amigável do ponto de vista da comunicação. A gente sabe que o relatório ele é anual, né? Mas como que é essa dinâmica de trabalho para trazer sempre novidades? O que vocês fazem para estar sempre inovando nesse relatório? Excelente pergunta, Tassiana, e as colocações da Marcela e da Laura aí, que trabalham comigo na equipe, foram fundamentais também para o nosso público. Bom, a gente, como você falou, por ser uma publicação anual, todo ano a gente tem procurado, por exemplo, apresentar a mesma informação de uma maneira diferente. Por exemplo, um dado, sei lá, dos usos da água no país. Se um ano a gente apresentou em um recorte espacial específico, por meio de um gráfico, no outro ano a gente tenta apresentar um mapa, depois a gente vai apresentar um infográfico, ou seja, para não ficar repetitivo e não ficar a mesma coisa que você trabalha num ano, você apresentar no outro ano, todo ano a gente tenta alterar a experiência e desafiar a todos os colaboradores do Conjuntura também a inovar no conteúdo. Para vocês terem ideia, né, o Conjuntura, em que pese ser coordenado e ser elaborado aí por nós, ele é elaborado a partir de uma ampla rede de parceiros, onde, desde os estados, todos os estados, né, as unidades da federação, que têm os seus órgãos gestores de recursos hídricos, contribuem com o conteúdo para o Conjuntura, até todas as áreas da ANA, as nossas superintendências, que são as unidades da ANA, contribuem também com o Conjuntura, e a gente vai fomentando, a gente vai colocando esses conceitos, essas ideias da linguagem do Conjuntura, né, que a gente transformou ela, né, não sei se a gente chamaria de uma linguagem simples, né, mas a gente traduz e tenta induzir esses conceitos da linguagem do Conjuntura para os nossos colegas dentro da ANA também, e na hora depois a gente reconstrói, a gente elabora muitas coisas de uma maneira diferenciada. Hoje, nesse ano especificamente, Tassiana, nós estamos num desafio muito maior, que está nos dando, inclusive, frio na barriga. A gente está com muito frio na barriga esse ano, porque a gente está fazendo, agora em 2021, nós estamos abrindo um novo ciclo, aquele ciclo que a gente iniciou e fez toda uma transformação do relatório. Ele teve início em 2017 e foi concluído ano passado, em 2020, e aí nós fizemos essas diferentes abordagens em cada ano a partir dos temas apresentados no relatório. Nós fomos evoluindo também na forma de comunicar. Hoje, quando a gente chega e a gente recebe, por exemplo, a gente elabora um conteúdo do Conjuntura, a gente já elabora pensando ou imaginando como que a gente vai traduzir aquilo por meio de um infográfico, ou por meio de um gráfico, ou por meio de um mapa. Às vezes, quando chega um texto, sei lá, X, vamos supor, sobre outorga, né? A palavra outorga foi uma das que teve destaque aí no nosso Mentimeter ali do Hidrologiquês. A gente já sabe, a gente já vê aquele conteúdo, a gente já sabe como que nós vamos apresentar aquilo, por um gráfico, por um infográfico, qual é a variável que nós vamos categorizar para poder representar ela. E esse ano, né, para concluir a nossa transformação e o frio na barriga que nós estamos sentindo, eu, a Marcela, a Laura, na equipe do Conjuntura, da Alberta, a Maiara, que contribuem também, é porque nós estamos fazendo, Tassiano, um relatório totalmente digital. Um relatório, para vocês terem ideia, 100% digital. Ele não vai ser mais um relatório voltado para que você tenha uma impressão, né, ou que você tenha um PDF, que a leitura seja feita no PDF. Nós estamos trabalhando aí, revolucionando, não só na parte tecnológica, mas na parte também de redação do conteúdo, a parte gráfica, usando outras aplicações, outras soluções, no sentido de que seja um relatório
lido totalmente nos nossos computadores ou nos nossos smartphones também, que ele será responsivo, ou nos tablets, em outros dispositivos, porque esse próprio cenário da pandemia de Covid-19, né, transformou os nossos hábitos, transformou os nossos costumes, a questão também da adesão ao trabalho remoto, as nossas videoconferências, os nossos eventos online, como nós estamos fazendo agora com pessoas localizadas em diferentes cantos do país, né, estamos revolucionando com esse processo agora, que nos traz muito mais desafios também de linguagem, né, ao você elaborar um relatório dessa natureza, para que prenda a atenção do leitor também nessa leitura, né, não que fique folheando as páginas. E aí esse relatório totalmente digital para ser lido, né, via nos nossos dispositivos, né, de acesso à informação que nós utilizamos hoje. Se você quiser gerar o seu PDF lá para leitura ou para imprimir, você vai clicar num botão e você vai gerar. E você vai exportar aquele conteúdo. Então, é uma realidade um pouco diferente, né? Até ano passado a gente fazia o relatório para ser impresso, um PDF, e aí criava o que nós chamamos de um hot site, né? Uma plataforma online onde as principais informações eram disponibilizadas. Hoje nós estamos migrando para o caminho inverso. Nós teremos todo o relatório online disponibilizado, né, uma plataforma para que seja lido aí via internet, e se você quiser aí exportar ele para o formato, né, de um livro, né, de um e-book, como a gente quiser chamar, você aí poderá fazer. Então, o caminho a gente está transformando novamente, estamos aí nesse desafio de concluir até dezembro, quando o relatório deverá ser lançado, aí essa nova edição, que vai, assim, incorpora elementos da transformação que o Conjuntura realizou desde 2017, mas abre um novo ciclo que a gente vai continuar evoluindo aí de 2021 ao menos até 2024. Legal, Fúchner. Quero agradecer, então, Fúchner, a Laura e a Marcela por compartilhar essa experiência riquíssima, né? E, dando sequência ao nosso bate-papo, eu queria agora colocar outra experiência na roda. A capacitação é uma competência... Pessoal, tivemos instabilidade aqui, a Tassiana caiu da internet, ela tinha caído antes, vamos só esperar um segundo para ver se ela volta, senão a gente segue aqui, não tem problema. Só peço a compreensão de vocês aí, ela voltou. Só emoção, só emoção. Se Qualquer segura, coisa... Tassi, não cai não. Qualquer coisa. Fernanda já teve o depoimento, já participou, outra ocasião eu estava lá com ela no evento, aconteceu a mesma coisa, só acontece no dia que não pode acontecer, o restante funciona tudo normal. Mas bora lá, né? A Renata, a gente falar um pouquinho da capacitação, né? É uma competência que há um compromisso para que o público compreenda que o assunto que está sendo tratado é importante que o público entenda esse assunto, né? Esse é da natureza do trabalho da capacitação. Né? A Renata Maranhão, que coordena a área de capacitação para os membros do Sistema de Água e Saneamento, está aqui com a gente. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Tassi. Aproveito para cumprimentar a todos e a todas que nos acompanham, né? Parabenizá-la pelo trabalho que você tem desenvolvido na ANA para incorporar essa cultura da linguagem simples. Após eu ter sido apresentada ao tema, eu já tenho ficado atenta e percebido o quanto que é um tema voltado para o cidadão, para o público externo, mas também ele trata do nosso funcionamento interno. Então, hoje eu já me policio a elaborar um e-mail, mandar uma mensagem de WhatsApp, fazer relatórios, palestra e toda a condução da agenda de capacitação. E tenho ganhado tempo e qualidade no processo de comunicação. Bacana, eu gostaria de Renata. parabenizar. Renata, conta pra gente, assim, qual é um material que é sucesso de público na área de capacitação? Aquele material que todo mundo gosta. Por quê? Como você mencionou, a educação e a capacitação ela tem muita relação com a linguagem simples, né? E com as ferramentas propostas pela linguagem simples, também se assemelham com as ferramentas, né, trazidas pelo arcabouço da educação. Porque a gente está falando aqui no repasse de informação, na questão de levar conhecimento, mas que esse conhecimento também se materialize, né, enquanto prática e atitude. E
dentre os diversos materiais que a CECAPES já produziu, né, nos seus 20 anos de história, as animações que foram produzidas, elas, né, foram que obtiveram um maior sucesso, um número de acessos e visualizações. A gente chega hoje com mais de 2 milhões, assim, o acesso é muito interessante. E aí eu queria, é muito amplo, né, e continua, né, já tem 5, 6, 7 anos que essas animações, né, foram estruturadas, e elas continuam sendo acessadas, né, pelos diversos públicos. E aí eu gostaria de destacar 3 aspectos assim, que eu acho que tornaram essas animações, né, tão acessadas. O primeiro é porque elas o seu processo de estruturação, né, partiu dessa compreensão do público-alvo das animações, né, como colocado aqui pelo Daniel no início da nossa roda de conversa. Então, foi feito todo esse estudo para identificar, né, de que forma a gente pode falar de outorga, né, de todos os instrumentos da ANA, do próprio sistema, dos temas fundamentais relacionados ao sistema de gerenciamento de recursos hídricos, e isso se materializou em diversas animações. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é essa compreensão das demandas e do perfil do público-alvo, o que tornou essa animação muito mais didática, né, trazendo o conceito e o conceito aplicado ao contexto. Então, acho que isso é muito interessante. O segundo público é que ela trouxe uma linguagem eficaz, que é o vídeo, né? O vídeo, no mundo que a gente vive hoje, onde as informações chegam de todos os lugares, a todo momento, em diferentes mídias e formatos, o vídeo, ele atinge determinados públicos, ele fala em 4 minutos, ele traz uma complexidade de conceitos e que, às vezes, um texto não consegue abarcar. Então, numa sociedade que a gente, né, tem essa dispersão, essa quantidade de informação em pouco tempo, o vídeo ele se traz enquanto uma linguagem muito propícia. E dentro do vídeo, né, foi feito todo o processo de olhar para o design, como que essa estrutura da informação poderia ser apresentada. E um terceiro ponto, né, para finalizar aqui o porquê, né, do sucesso desses curtas de animação, é o planejamento, né, para a gente chegar àqueles curtas. Tivemos que fazer, né, a CECAPES, a Tassi, na época, era coordenadora, fazer um roteiro, entender qual que era o objetivo, né, que queria ser repassado para aqueles, né, para os públicos específicos e alvo dos curtas de animação. A Laura e o Fulkner, né, ressaltaram muito o papel do consultor, mas eu queria trazer assim, um terceiro componente, né? O consultor ele só consegue fazer um bom trabalho, no caso dos curtas de animação era uma empresa, se a equipe, né, dedicar tempo e ser uma interlocutora entre as áreas técnicas e essa consultoria. Então, com certeza, o relatório de conjuntura, né, a gente dá um mérito ao consultor, mas a gente passou uma mesma experiência na elaboração dos cadernos de capacitação, então o papel da equipe é fundamental, né, para ela ser esse interlocutor entre a equipe técnica, né, e as consultorias contratadas, né, para materializar aí os produtos. Então, são esses 3 pontos, Tassi. E depois eu vou colocar aqui no chat o link para vocês acessarem as animações. Vale a pena. Para entender todo esse hidrologiquês. É um material bom, né, que vai traduzindo algumas dessas palavras, né, desse dialeto nosso, né? Na capacitação, vocês fazem alguma diferenciação de linguagem a depender do público? E, se sim, pode dar um exemplo para a gente? Sim. Eu vou falar aqui, eu acho que o exemplo, eu vou até compartilhar com vocês só para, né, ilustrar um pouco. O exemplo mais desafiador que a gente tem enfrentado nesse momento é a estruturação de trilhas de aprendizagens. Muitos de vocês já conhecem, né, já participaram aí do processo. Deixa eu só colocar aqui no modo apresentação. Vocês enxergam? Então, as trilhas de aprendizagem, ela por si só já traz essa premissa do respeito às preferências, possibilidades e limitações de seus públicos. A ANA, ela é uma instituição que tem muita produção, né, produção técnica, produção de materiais educativos, e o desafio agora é traduzir, né,
fazer uma oferta mais estruturada para os públicos, né? Como que a gente agrega em temas toda essa produção para facilitar o acesso e fazendo essa adaptação de forma direcionada para os diferenciados públicos, né? Então, ano passado, a gente lançou 2 trilhas de aprendizagem, que eu trouxe aqui para vocês, né, conhecerem. Uma delas é uma trilha voltada, sobre o tema, voltada para os comitês de bacias hidrográficas e conselhos de recursos hídricos, e ela foi estruturada por públicos. Então, a gente tem o desafio de adaptar os conteúdos e os materiais, né, para os diversos públicos, e a trilha, ela avança um pouco mais, que é organizar o que já existe e direcionar para os diversos públicos. A trilha de comitê, no caso, né, ela definiu como públicos prioritários quem não conhece nada sobre o comitê de bacia, e aí você entra num percurso com materiais adaptados, né, para o seu perfil. Um outro percurso voltados para os conselhos estaduais, um terceiro para quem já é um membro, né, já tem essa aproximação com o comitê de bacia. Então, cabe destacar que a linguagem simples, ela é simples para que ela consiga chegar ao seu público, né? Em alguns momentos, a gente precisa partir do básico, mas quando a gente avança em cursos mais avançados, avança em cursos mais avançados é ótimo, né? Mas quando a gente quer avançar o conhecimento, a gente pode, né, trazer de forma incremental alguns termos, né, que já começam a fazer parte, né, do arcabouço aí conceitual dos seus respectivos públicos. Então, aí tem uma trilha voltada para um membro de comitê que já tem mais aproximação com hidrologiquês, vamos dizer, e um terceiro percurso para técnicos de órgãos gestores. E aí depois vocês podem visitar a trilha. Aqui é um exemplo do percurso, né, de quem quer conhecer sobre o tema. Então, você já pode acessar um curso introdutório nosso, que é o curso à distância do curso Comitê de Bacia, o que é o que faz. Então, você já vai ter acesso ali a informações básicas, né, do que é um comitê. E aí você pode acessar cursos à distância, presencial, vídeos, e-books e links, facilitando aí o acesso aos diversos objetos educacionais existentes. Também, parceria aqui com a Fernanda, né, com a área de segurança de barragens, a gente desenvolveu a trilha de aprendizagem de segurança de barragens, que ela também estabeleceu os principais públicos da Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, quem é a sociedade em geral que quer compreender até o conceito, né, de segurança de barragens, que a própria mídia entende de uma forma muito diversificada, né? É importante acho que a linguagem simples, ela traz essa necessidade da gente qualificar nossos conceitos, né? Porque às vezes a gente vai usar um termo e acha que está falando a mesma coisa e cada um tem uma concepção específica sobre determinados temas. Então, ela também trouxe um percurso sobre se você é estudante, empreendedor, entidade, e com isso a gente avança aí nos percursos. A gente agora também está desenvolvendo outras trilhas de irrigação, eventos hidrológicos, hidrologia, qualidade da água, educação e conservação. Eu queria só destacar que após a gente estruturar essas 2 trilhas que eu mencionei, a gente sentiu a necessidade de ter curadores específicos para cada uma dessas trilhas, né? Especialistas que compreendam do tema, compreendam da linguagem, tenham essa empatia com os públicos para que a gente possa customizar de uma forma mais precisa esses percursos. Bacana, Rê. E para fechar, quais são os desafios atuais e as perspectivas para incorporar a linguagem simples nos cursos à distância da ANA? Como relatório de conjuntura, acho que tem muitas semelhanças com desafios dessa nova edição. A gente está olhando para todos os cursos, né? Os cursos foram estruturados em um outro momento, né, em outra linguagem até tecnológica, então a gente está precisando atualizar os conteúdos, os formatos, a linguagem, o design dos cursos, de todo o cardápio, né, de cursos à distância da ANA. E aí, como etapa desse processo, né, eu vou até trazer a frase do Drummond que fala escrever é cortar palavras, é muito mais difícil, né, a gente extrair o essencial dos nossos cursos, e se a gente for incorporar, né, os passos recomendados pela linguagem simples, a gente percebe que eles realmente terão que ser reestruturados, né? A gente precisa mudar a lógica, a gente precisa, né, reforçando aqui a fala da Marcela, trabalhar na perspectiva de história, de storytelling, né? O Jorge Campos já fala, o que a alma realmente deseja é uma história, né? Então, se a gente quer chegar no nosso público, nesse momento que né, quando surgiu a educação à distância na ANA,
A Ana foi percussora nisso, né? Ela era, né, uma das primeiras plataformas de educação à distância. Hoje a gente tem plataformas de educação à distância, tem YouTube, tem diversas redes sociais, então a gente precisa ter esse diferencial, né, que traga a expertise precípua da Ana, né? O que a Ana pode levar para os diversos atores do SINGRE de uma forma, né, diferenciada, que as demais instituições não conseguem atender. Então, a gente está com esse desafio de reestruturar os cursos. Para isso, a gente sentiu a necessidade, que até inserimos no plano de linguagem simples da Ana, de estabelecer um manual com diretrizes mínimas, né? O que é um curso que apresenta, né, todas as premissas da linguagem simples, um curso que realmente chega, né, ao seu público, que consegue trazer elementos básicos, né? Então, a gente padronizar essas diretrizes mínimas. Avançar nas curadorias. Então, a Ana tem muita coisa, por exemplo, a gente tem um relatório de conjuntura. Como que a gente pode desenvolver uma solução educacional, por exemplo, para o professor usar, né, os diversos infográficos e mapas mentais que tem o relatório de conjuntura no seu dia a dia para inserir o tema da água no espaço escolar. Eu citei aqui um exemplo, né, mas a gente tem muitas publicações que trazem uma riqueza, né, de estudos e conhecimento que a Ana tem. Então, o desafio é fazer com que a capacitação, ao invés de produzir novos conteúdos, ela traduza os conteúdos existentes, né, para disponibilização aí para os diversos públicos por meio das trilhas de aprendizagem. Então, é esse pequeno desafio. Legal, Rê. Muito obrigada por compartilhar essa experiência com a gente, né? Depois desses seus comentários, acho legal falar que a Ana também tem outras experiências inovadoras na linguagem escrita e visual. É o caso do relatório de gestão da Ana, né, que também passou por uma grande transformação. O que era antes um relatório sem imagem, com mais de 700 páginas, uma linguagem muito técnica, a partir de 2018 passou a ser um relatório com infográficos explicativos, imagens, mapas, tornando uma publicação mais interessante e atrativa à sociedade, né? Porém, foi durante um ciclo de inovação com a mentoria do Genova, que é o Laboratório de Inovação da ENAP, que servidores da ANA vivenciaram e tomaram consciência do movimento de linguagem simples e descobriram que medidas precisavam ser tomadas para traduzir esse nosso dialeto, o hidrologiquês. Os desdobramentos dessa parceria com Genova geraram alguns frutos, como uma nova carta de serviços com linguagem simples, campanhas externas e o estímulo que outras instituições reconheçam as oportunidades desse movimento de linguagem simples. Agora, a Ana tem um selo para a linguagem simples, que está sendo adotado em materiais relacionados ao assunto, que são produzidos pela agência, né? E vamos projetar aí na tela para todo mundo ver esse selo, conhecer esse lindo selo que temos. Aí o selo, né? E se você participa de alguma iniciativa da ANA e ela adota os princípios de linguagem simples, entre em contato com o pessoal da Ascom e solicite o selo para aplicar no material de divulgação e nos produtos produzidos, tá? É bom lembrar que estamos com uma campanha de comunicação interna no ar, divulgando princípios da linguagem simples, que além de ser mais humana, é o caminho da eficiência do nosso trabalho. É só a gente pensar que quanto mais complexa uma norma, mais tempo e dinheiro serão gastos para sua compreensão e implementação. Então, linguagem simples junta um pouco de economia, administração, comunicação, sociologia e por aí vai. Por isso que é um tema que tem ganhado cada vez mais espaço na administração pública. E para entrarmos no clima e ilustrar um pouco disso que estamos falando, trouxemos o depoimento gravado da diretora de inovação da ENAP sobre essa jornada da Ana no tema de linguagem simples. Fala aí, Bruna. Eu sou super fã do trabalho de vocês, Isabel, Tassiana, Mariana. Isabel, a Mariana conhecia o laboratório, ainda não tinha conhecido você, achei sensacional o trabalho que você está fazendo. Tassiana, o projeto da Ana é um projeto emblemático para o Genova e para a escola, para a ENAP.
É um projeto que está sempre entre alguns dos causos que a gente conta quando sai por aí falando do trabalho, porque é muito emblemático ter vindo um projeto de uma agência reguladora que se abriu, se voltou para olhar para quem ela serve, né, para o cidadão e adaptar a sua linguagem. E Isabel, sem dúvida, é uma das grandes referências aí que eu sigo nas redes para aprender mais sobre esse tema tão importante. Bem, o nosso objetivo hoje é darmos mais alguns passos nessa jornada da construção colaborativa de uma ANA simples. Vamos junto nesse caminho? Então, eu quero convidar para essa conversa uma pessoa que foi chamada a aplicar a linguagem simples numa publicação. Depois que o Comitê de Governança e o Comitê de Editoração da ANA foram sensibilizados para a importância de estimular a linguagem simples da ANA, né? Queria chamar, então, a Fernanda Laus para essa conversa, né? A Fernanda é coordenadora de regulação de segurança de barragens na ANA e trabalhou arduamente no já tradicional relatório de segurança de barragens. E depois de aprovado, né, recebeu uma demanda do Comitê de Editoração para aplicar a linguagem simples em uma versão síntese do relatório, devido à importância do tema para a sociedade. Então, Fernanda, venha participar dessa conversa conosco. Olá, boa tarde, bom dia, né? Bom dia a todos, né? Já estou sextando, ó, Tassi, boa tarde, né? Mas, então, obrigada pelo convite de participar aqui, estou achando tudo muito bom. Como a Tassiana falou, a gente tem um relatório que é uma obrigação legal de a ANA produzir anualmente, é o relatório de segurança de barragens. E quem elabora o relatório é a gente, mas é baseado em informação de 33 instituições. Daí já começa uma complexidade, uma linguagem um pouco diferente, já começa a ter a necessidade de alguns padrões. E também o Anderson, o consultor que vocês viram no vídeo, que foi quem deu todo o suporte do Conjuntura, né? Conversando com meus amigos do Conjuntura, porque isso, né, isso faz parte do nosso trabalho, de ir lá conversar com quem já fez, né, pegar a experiência. A gente também contratou o Anderson para o relatório de segurança de barragens. Então, esse foi um primeiro trabalho de colocar numa linguagem, mas é muito mais. Assim, é uma linguagem que leva o público a querer ler o relatório. Então, é uma linguagem muito mais amigável, ficou um relatório muito mais bonito, muito mais focado no objetivo dele, o que você quer passar com isso, como é. E, no final, também a gente já inseriu uma parte de linguagem mais dialogada. Assim, quem lê o relatório? Tá bom, eu li esse relatório todo, né? Então, eu estava pensando assim com o cidadão, porque a gente precisa se colocar no lugar de quem está lendo, se imaginar, né? Se eu for uma pessoa lá do interior de uma cidade, uma professora que está lendo e quer fazer alguma aula, como é que é? Então, a gente pensou assim, Anderson, tá faltando alguma coisa no final, assim. E aí, eu li o relatório, e daí? O que que eu tenho a ver com isso, né? O que que eu, brasileiro aqui, que moro no município tal, tem a ver com segurança de barragens? Muita gente aqui em Brasília, que é onde a gente está, não sabe nem de onde vem nossa água, sabe? Né? Vem de barragens. Então, a gente criou já essa linguagem um pouco mais simples, e eu com isso, né? Não é uma linguagem simplória, é simples. E foi, inclusive, elogiada por muita gente, ficou bem bacana, umas perguntinhas, foi pergunta e resposta, como se a gente estivesse dialogando com o leitor. Tá bom, e de onde vem minha água, e de onde vem a nossa energia, o que que tem que fazer, o que é essa política, como é que isso funciona? E foi elogiado, inclusive, pelo então ministro da Integração, né, o Canuto. Então, foi um sucesso. Realmente, a contratação do Anderson, todo o trabalho da equipe, e o querer mesmo fazer, pensar junto, deu um upgrade. A gente fala que foi um upgrade no RSB, que é o Relatório de Segurança de Barragens. E aí, isso já tem uns 2 anos. Aí, agora, veio, quando o Comitê de Editoração da ANA aprovou o relatório 2020, que é o último relatório, né? Veio por escrito assim, né? Aprova e já demandamos
que se inicie uma linguagem simplificada, que você chama, Tassi? Linguagem Simples. linguagem sim, mais simples do que eu imagino. Linguagem simples. E foi com alegria que eu li, aí eu falei, bom, a gente já fez isso, mas eu imagino que seja mais simples ainda. Aí eu imaginei uma versão síntese, algo mais ainda focado, algo mais permanente. E logo em seguida, o que foi muito bom, a Tassiana já entrou em contato, então não foi só uma coisa que veio assim, né? Já entrou em contato, já explicou. E a rapidez também é muito importante nesse processo, né? É uma metodologia ágil. Então ela falou, linguagem simples, método ágil. Vamos, não pode ficar, né? Porque aí também as coisas mudam, a informação muda e o trabalho às vezes fica. Então eu acho que isso foi um ganho, assim, uma pessoa tendo sendo essa ponte aí para a gente, que no caso foi a Tassiana, é uma pessoa que, como tem colegas de outros órgãos aqui, né? É importante que seja uma pessoa do seu órgão que tenha que a gente saiba que é uma pessoa que vai pegar, fazer bem feito, fazer rápido. Porque se der isso para alguém assim que não, que tem uma, né, assim, que demora um pouco mais com os trabalhos, a gente dá uma desanimada. Então, eu acho que isso é um ponto importante de compartilhar com os nossos colegas aí de outras instituições, de colocar uma pessoa que tenha um carisma, que já seja conhecida pela sua competência, que aí e aí fechou. Quando eu soube que era a Tassiana, aí que eu me empolguei mais ainda e falei, vamos embora, Tassi. E reuniões rápidas, e surgiu a ideia dos personagens. Eu não sei se é agora que a gente compartilha a tela, Tassi, para mostrar. Pode? E aí surgiu, né, na nossa reunião, foi tudo meio rápido, eu até fiquei, assim, surpresa. Então, surgiu a ideia de criar uma história. Aí eu falei, vamos, assim que elas falaram, porque eu adoro história, eu acho que história aproxima as pessoas, a história, a pessoa entra, né, no que está sendo falado, né? Então, olha, linguagem simples, essa aqui é uma capa um pouco adaptada, deixa eu ver se eu diminuo. Não está aparecendo ainda. Não? Eu não sei se é porque... Para mim aparece. Para mim aparece. Ixi, agora não. Até descompartilhei, mas vamos lá. Porque com medo está aparecendo outra coisa. É tanta aba que a gente abre, eu mesmo deixo um monte aberto para não esquecer. Então, deixa eu voltar aqui e diminuir um tiquinho, só para vocês verem o rostinho dele, como é que ele ficou, não é? Isso aqui é uma versão que ainda, eu não sei se já é a finalíssima, tá? Eu acho que é, né? Que já foi para a impressora, para a gráfica, né? Como eu não estou vendo, mas deve ser. Deve ser. Eu não estou conseguindo ver aqui, mas beleza. Então, é uma versão síntese também, né? Uma linguagem simplificada com uma versão síntese. Pegou uma capa parecida com o relatório para manter a linguagem, a pessoa bater o olho, já saber que trata do relatório, mas não é bem o relatório maior. Então, tem aqui o diálogozinho, a história. Então, a gente fechou. Olha o sumário, como é simples. Então, realmente, quem tem pouco tempo, quem quer, sabe, ter uma noção e ir direto ao ponto, porque até o sumário muito grande assusta, né, a pessoa. 26 páginas, olha que beleza. Então, simplificou bem, aí vem as historinhas, aí vem os personagens, isso tudo fica muito didático, muito legal. Eu fiquei animada. A gente já queria fazer uma espécie de um folheto de segurança de barragem, mas uniram todas essas demandas e ficou um trabalho melhor do que a gente imaginava mesmo. Então, é uma historinha, e aí vem perguntas e respostas também, vem algumas imagens, e não está tão bonitão como o relatório de segurança de barragem em termos de design, porque é uma metodologia ágil mesmo, porque o relatório realmente foi o Anderson que fez, foram muitos meses de trabalho, né, em termos de design gráfico. Aqui é um pouco mais simples, mas cumpriu bem o objetivo. Aí continua o diálogo entre a professora, e aí vem toda a parte que já está no relatório também, que foi o Anderson, olha aqui os mapas, bem bonitões, as imagens, e está tudo aqui, as principais informações, como é que o pessoal entende. Então, a gente recebeu bem, sabe, essa questão de fazer esse relatório com esse apoio, então, porque às vezes vem a demanda e
eu nem sabia que estava tendo esse movimento de linguagem simples, porque é mais simples ainda, apesar do relatório já ter esse diálogo. É uma coisa ainda mais focada, ainda mais pontual. Então, eu recomendo aí para os outros órgãos e para as outras áreas da ANA também, que o objetivo é a gente disseminar essas experiências. É rápido, não toma muito tempo, eu sei que está todo mundo atolado, vale muito a pena e ajuda muito a gente como servidor público, a gente como ANA a cumprir o nosso dever, né, que é servir a sociedade. Obrigada. Legal, Fernanda. Agora, a gente quer ouvir um pouco as contribuições de quem está nos assistindo hoje, assim, né? Vamos abrir esse espaço aqui para o pessoal, né? Quem já tentou traduzir o hidrologiquês? Temos aqui mais experiências de pessoas que já trabalharam em algum documento, em algum material, tentando traduzir o hidrologiquês, né? Ou até assim, se já esteve conversando ou numa apresentação com pessoas, gestores de, às vezes não é só para as pessoas muito simples, não, às vezes são os gestores de outra política pública, né, que não fazem parte do setor de águas, né? Já teve uma experiência que você estava falando com alguém de outra área e a pessoa não estava entendendo o que você estava falando, né? Quais são essas consequências do uso do hidrologiquês? Como traduzir? Então, temos alguém aqui para compartilhar a experiência conosco? Olá, bom dia a todas e a todos. A sua pergunta, Tássia, eu respondo com... eu faço isso há 14 anos e 10 meses, mais ou menos, de traduzir hidrologiquês para o mundo, né? Porque o que acontece? A Ascom, um dos grandes trabalhos que a gente desenvolve na Ascom é justamente o de decodificação. Porque a gente recebe a coisa ali, uma resolução, muitas vezes da ANA, e essa resolução vai ter que virar um texto que a gente vai ter que lançar para o mundo, nas redes sociais, no site da ANA, mandando release para a imprensa. Então, eu vejo o seguinte, sobre a linguagem simples, foram muito proveitosos, muito adequados os exemplos que vocês utilizaram. Eu senti falta do monitor de secas. E aí eu queria... Já eu vou falar dele. Mas, assim, sobre a linguagem simples, a linguagem simples ela tem que ser simples, e o que não quer dizer que ela vai ser nem simplista e nem simplória, que são, muitas vezes, são questões que eu percebi muito isso na ANA, principalmente lá para trás, quando eu entrei, me estranhava muito que ainda a coisa de deter um conhecimento específico ali sobre a hidrologia e temas correlatos, para algumas pessoas isso ainda era tratado como um instrumento de poder. Então, assim, tipo, para eu mostrar que eu sou um baita profissional, eu tenho que falar que o hidrologia, todo mundo do universo tem que saber o que é a montante, o que é a jusante, o que é uma outorga, o que é vazão defluente, o que é metro cúbico por segundo, e etc, etc, etc. Então, só que o mundo mudou. De 2006, pelo menos, quando eu comecei a trabalhar com isso para cá, a gente passou a ter smartphone, a gente passou a ter redes sociais, e a informação ela passou a estar cada vez mais disponível para o mundo todo a qualquer momento. Então, hoje, essa livre circulação da informação, ela torna cada vez mais necessária a linguagem simples. Então, assim, a ANA já disponibiliza muitas informações, tanto é que ontem a gente até noticiou que a ANA ficou em primeiro lugar no ranking de transparência ambiental do MPF. Então, assim, a ANA ela disponibiliza. Mas a gente está disponibilizando de um jeito que as pessoas vão entender, então esse é um ponto. E me alegra muito em ver essa iniciativa de linguagem simples da ANA, porque por muitos anos não se preocupou a ANA não se preocupou com quem estava fora da ANA. Então, um site era feito sem fazer teste de usabilidade. Isso envolve linguagem simples, usabilidade. A primeira vez que eu fui chamado para fazer um teste de usabilidade foi esse ano, no acordo da UFLA, se eu não me engano. Então, assim,
a gente não se preocupava com a usabilidade das coisas, das nossas ferramentas, e nem com a linguagem que a gente utilizava. Então, hoje a ANA tem dado esse passo. Eu acho que o Conjuntura, aí, como o Fouque, né, apresentou, ele foi o marco nesse processo, sem dúvida. E aí outra coisa que eu queria falar era sobre também o nosso trabalho na Ascom nesse processo da linguagem simples. Por quê? Porque quando a gente recebe, hoje mesmo saiu uma resolução no Diário Oficial sobre um acordo da ANA com o IBAMA, resolução conjunta número 100. Daqui a pouco vai ter que ter um texto lá no site. Então, quem vai ter que codificar essa resolução sou eu. E aí, o que acontece? Quando a gente não consegue externar, principalmente para a imprensa, no caso, um tema de uma maneira didática, qual é o problema? Que o meu telefone toca, literalmente. Então, assim, eu preciso mastigar isso da melhor maneira para que um jornalista e, por tabela, qualquer pessoa que leia aquele texto consiga compreender. Então, assim, e aí vem o monitor de secas, que foi uma parceria muito grande, desenvolvida já há uns 2, 3 anos, entre a Ascom e a SOI, e nas figuras lá da Ana Paula Fiorese e da Priscila Monteiro. Então, o monitor de secas, ele vinha dando dados de seca desde 2014, e quase ninguém conhecia o monitor de secas. Por quê? Porque você entrava no monitor de secas e lá se falava das anomalias negativas de precipitação, tal. Então, assim, a gente mudou a linguagem para deixar muito clara ali a questão. Não em vez de a gente usar anomalias negativas de precipitação, usa-se chuvas abaixo da média. E por aí vai. Então, a gente conseguiu fazer com que o monitor hoje fosse um dos grandes produtos da ANA para quem está fora da ANA. Então, tanto é que quase todo mês aparece em algum telejornal ou alguns telejornais da Globo o monitor de secas. Esse mês já apareceu no jornal, no mês passado, né, ontem, setembro, apareceu tanto no Jornal Nacional quanto no Jornal Hoje. Mas tudo porque a gente decodificou aquela informação que existia desde 2014 e passou a traduzir isso para a realidade de cada estado e de uma forma simples, usando linguagem simples, né? E para terminar, já falei demais, a linguagem simples, uma coisa que as pessoas têm que entender é que a linguagem simples ela abre horizontes. Quantas mil vezes eu já vi gente na ANA chegando para mim, Railton, as pessoas não sabem o que a ANA faz, as pessoas não conhecem a ANA, tal, etc, etc, etc. Ok, mas se a ANA não se comunicar com essa simplicidade, ali, com esse didatismo, as pessoas vão continuar não sabendo o que a ANA faz. Então, assim, nesse aspecto que a gente precisa realmente aprofundar cada vez mais essa necessidade e essa preocupação com quem está de fora ali do complexo administrativo do SPO. Então, a gente precisa olhar para quem está de fora, a gente precisa traduzir, tanto é que, às vezes, a gente tem um método, né, na produção de textos, que a gente encaminha os textos para as áreas para ter uma validação técnica, mas quando volta com hidrologiquez, a gente desconsidera, porque a gente adota linguagem simples nos nossos textos. Assim, a gente procura ao máximo fazer isso. Então é isso. E, para finalizar, queria só deixar o meu elogio, o meu reconhecimento aí a esse evento que vocês estão fazendo, que é muito importante, é indutor dessa boa prática da linguagem simples, e continuem contando com a gente na Ascom nesse intuito aí de propagar essa linguagem simples, como a gente tem feito atualmente na campanha de comunicação interna e nas divulgações da ANA de uma forma geral. Muito legal o seu depoimento, Railton. Muito obrigada, viu? E ele demonstra, né, como é importante a gente ter esse compromisso, né, não só da área de comunicação, né? O que nós estamos fazendo aqui
é que a gente possa disseminar essa percepção, esse compromisso de se colocar no lugar do outro, né? Por todas as áreas da Ana, né? Aí eu queria ouvir, então, a Fernanda. Fernanda, conta pra gente aí a sua experiência, o que você tem para nos contar. Tem que mudo, ligar Fernanda. o microfone. Pronto, estão me ouvindo? Então, gente, né, eu sou a Fernanda, estou como chefe aqui da divisão de biblioteca da ANA, né, e primeiro queria parabenizar também aí a iniciativa, né, dessa roda de conversa, e achei muito bacana ver o relato dos colegas, né, e principalmente aí no caso do Conjuntura, e, né, constatar a importância, né, do consultor, de um profissional design para ajudar na aplicação da linguagem simples e da própria inovação e evolução aí das publicações, né. A minha experiência recente, né, com a linguagem simples, aqui na ANA, diferente dos colegas que estão na área finalística, né, a minha área que é a área meio, ela está relacionada com a padronização das publicações da ANA, né. E eu digo isso porque a biblioteca ela possui um manual de como padronizar as publicações, sendo que esse manual ele foi elaborado lá em 2012, né? E uma das características dele é que ele é composto por 215 páginas, com um texto assim exaustivo, por vezes repetitivo e complexo, né? Porque a gente vai estar tratando ali de normas técnicas, de regrinhas, e também, né, somado a isso, tanto o sumário quanto o conteúdo, às vezes não tem uma sequência lógica, né, dificultando a consulta desse material, tá? Mas também quero frisar aqui, gente, que a época, quando ele foi elaborado, ele teve a sua importância, né, ele contribuiu aí para o mérito que a agência tem hoje em dia na qualidade, né, das publicações. E, enfim, a gente, né, segue evoluindo aí. E como usuária desse manual, que eu posso dizer, né, uma certa experiência, porque eu sou da área, trabalho com isso no meu dia a dia, eu não acho fácil manusear esse manual e, por vezes, interpretar o manual. E aí eu me coloco, né, no lugar das outras pessoas que precisam consultar esse manual. Com certeza, né, vai ser uma experiência árdua aí para as pessoas. E essa situação, ela me incomoda bastante, até que colocamos como meta, né, lá do setor, fazer uma nova edição, já com um olhar voltado para a linguagem simples. O objetivo era simplificar o documento, facilitando, né, a compreensão. E no meio do caminho aí, a gente recebeu o apoio, né, da Tassiana, com a sua equipe, né, à época a Rízia, a Priscila, que estão desenvolvendo, né, o tema aí na ANA, na agência, e tivemos a oportunidade de avançar, né, um pouquinho mais aí, com a revisão feita pela Priscila, incluindo no manual os 10 passos de como usar a linguagem simples, que também foi elaborado recentemente. E, nesse sentido, a nova versão do manual, né, foi reduzida para 62 páginas, né, o texto está mais objetivo e prático, assim como o sumário e o conteúdo, né, eles seguem uma ordem que já serve de roteiro para padronização, né, evitando aquele vai e vem, né, para consultar o manual. Essa versão, ela está em fase final, né, ainda não foi concluído, está sendo editorado pela empresa contratada, e aqui, né, eu chamo a atenção porque era um ponto que me trazia uma certa angústia, né, o conteúdo tinha sido simplificado, mas eu, Fernanda, não tinha as habilidades de designer gráfico para deixar o manual atraente. E a gente viu aí no relato, né, dos colegas a importância desse consultor para ajudar, né, nessa tradução, né, para chamar os leitores, né, para facilitar. Enfim, né, através das COM, a gente conseguiu
pelo menos a editoração, né? Ainda estamos um pouquinho longe dessa qualidade toda que a gente viu aí nas outras publicações, mas com certeza a gente avança, né, no sentido de pelo menos simplificar o manual, né? E aí, realmente, para o futuro, a gente já pode pensar em andar com essa linguagem mais de história, como foi demonstrado aí no relatório do Segurança de Barragens. E é isso, eu finalizo aqui, né, a minha fala ressaltando essa importância de investir na contratação desse tipo de profissional para dar suporte, né, aos trabalhos desenvolvidos pelos servidores, porque a equipe, né, lá do FUC, né, você vê, eles têm todo um apoio, enfim, eu não sei se as outras áreas, né, têm essa oportunidade, né, mas então é isso. Muito legal, Fernanda, o seu depoimento, né? E interessante essa roda que a gente consegue perceber que é possível a gente aplicar a linguagem simples, tanto nas publicações que são externas para o público, mas também para as publicações que servem ao nosso público interno, aos servidores da ANA, né? A Renata tinha comentado a respeito até na hora de escrever o e-mail, a gente já, quando cai a ficha, né, do negócio da linguagem simples, facilita, assim, você começa a incorporar isso em várias formas de comunicação. Eu me lembro da Vivi Brandão também, numa ocasião, acho que ela até entrou aí, se ela quiser, ela pode até trazer aí também um depoimento lá do pessoal da SRE. Eu lembro dela comentar que ela usou linguagem simples numa apresentação para os diretores, né? E aí a apresentação foi elogiada, assim, pelos diretores pela forma com que ela explicou, né? E que ficou mais claro um assunto que estava muito complexo e que estava difícil de compreender, porque trata-se de assuntos complexos, né? Então, ter usado a linguagem simples facilita tanto a comunicação do ponto de vista dos documentos, a comunicação escrita, como a linguagem visual, a linguagem numa apresentação oral. Então, são várias oportunidades de aplicar, né? Eu queria registrar aqui que nós estamos com participantes, né, de alguns parceiros externos, né? Temos aqui o pessoal da Receita Federal participando do nosso evento, gente da Anvisa, do Ministério Público Federal de Minas Gerais e da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, né? Eu não sei se alguém de fora gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário, algum relato. Tem algum dialeto próprio aí na instituição de vocês? Oi, Tassiana, Daniel, tudo bem? Bom, a gente trabalha aqui na Receita Federal. A gente tem um fiscalês, né? Tá certo que na parte de regulação todo mundo é um pouco fiscal, né? Mas a gente o corpo de auditores fiscais da Receita Federal, né, e da carreira a parte de auditoria, a gente é muito voltado à linguagem técnica, né, padecemos aí desse aspecto e a gente está tentando aproximar, porque isso gera, na verdade, um distanciamento do nosso público-alvo, né, dos contribuintes, e a gente não consegue a efetividade que poderíamos ter com esse trabalho. A gente já está avançando em economia comportamental, né? Na verdade, quando vocês fizeram um projeto de linguagem simples lá junto com a ENAC, nós fizemos um de abordagem comportamental no compliance tributário, né? Usando técnicas de nudge. Então, depois, se vocês quiserem também a gente bater essa bola aí, fica à vontade, tá? E a gente quer muito conhecer um pouco mais tecnicamente do trabalho de vocês. De repente, a gente marca aí uma oficina, um benchmark, para a gente agregar a parte de técnicas comportamentais também a linguagem simples para otimizar aí o resultado do nosso trabalho, falar uma linguagem que a população entenda, né? E que a gente consiga ser efetivo naquilo que a gente faz. Então, nós estamos ansiosos aí para mudar esse fiscalês aqui que acontece na nossa rotina diária com os contribuintes. A gente tem até estava olhando aqui uma revista nossa chamada Fato Gerador. É uma boa pesquisa com vocês. Fato Gerador, quem sabe do que se trata, não?
A gente tem uma proposta de falar sobre tudo que acontece com a Receita Federal. O fato gerador é o fato que acontece quando o imposto nasce, a obrigação de pagar imposto, é quando um fato gera a obrigação tributária. Então, a gente acha que está falando, né? O nome da nossa revista, Fato Gerador, já começa por aí, talvez, uma deficiência aí nessa... Sempre buscar uma linguagem técnica, né? Sempre estar se referenciando tecnicamente o nosso público. Então, a gente está querendo trocar com vocês, aprender um pouco mais, tá bom? Legal, Daniel. A Priscila, nossa colega, ela mandou um vídeo de depoimento, né? Eu acho importante a gente ouvir um pouquinho a Priscila, que foi uma pessoa muito importante em vários desses documentos que a gente passou pela linguagem simples, né? E embora o apoio de consultor possa nos ajudar, mas a gente pode fazer muita coisa com a nossa capacidade, né? Daqui a pouco nós vamos lançar alguns produtinhos com algumas ferramentas assim que essas ferramentas podem fazer diferença, né? É possível a gente incorporar algumas coisas e que faz muita diferença no resultado do nosso trabalho. Então, vamos ouvir a Priscila e, na sequência, a gente lança esses produtos que estão lindos, lindos demais. Olá, eu sou a Priscila Raquel, servidora da agência e integrante da equipe GGS. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com a linguagem simples e confesso que não foi um amor à primeira vista. A nossa relação ela foi sendo intensificada quando eu entendi a linguagem simples como uma causa social, onde o Estado, por meio de uma comunicação, né, seja ela escrita ou falada, ele abre portas para o exercício da cidadania, aproximando a sociedade cada vez mais dos seus direitos e das suas obrigações. Quando eu entrei na GGS, a Tassiana me apresentou alguns cursos que estavam disponibilizados pela ENAP e eu fui me interessando pelo tema, me motivando, me capacitando e vendo também alguns outros materiais disponibilizados por laboratórios de inovação, como o 011 Lab da Prefeitura de São Paulo, o IRIS, Governo do Ceará e também alguns outros materiais que a Heloísa Fischer disponibilizava. E a partir de então eu precisei, né, desconstruir alguns padrões que eu tinha na hora da escrita, ainda mais com a formação no direito, com toda a sua robustez linguística, para construir uma nova relação com a comunicação pública, tornando ela mais objetiva e mais acessível. Eu confesso que o processo de aprendizagem ele foi muito importante e estar inserida num ambiente que pudesse me proporcionar, colocando em prática, né, tudo o que eu ia aprendendo, mesmo errando e acertando também, foi fundamental. Aprender algo novo é sempre um desafio, mas eu preferi ver como um compromisso com o Estado e principalmente com a sociedade que consome, né, os serviços que a gente presta. E tenho orgulho de participar desse movimento. Junto com a equipe, né, já podemos disponibilizar alguns materiais aplicando a linguagem simples, como um relatório de gestão. Fizemos também a revisão da carta de serviços da ANA e alguns outros produtos, como, por exemplo, a versão síntese, né, do relatório de segurança de barragens. E o desafio permanece, mas eu te convido a aplicar a linguagem simples no seu dia a dia e juntos, né, fazermos uma construção de um serviço público melhor, mais acessível e mais objetivo. Obrigada. Bacana, muito bom. Então, estamos com um probleminha aí no chat. Eu vou, então, inverter Posso inverter aqui, Daniel? A ordem da gente tirar uma foto primeiro dos participantes, para depois a gente colocar os nossos arquivos, as nossas ferramentas aí que a galera vai usar e vai ser sucesso de público, tenho certeza. Combinado. Vamos pedir, então, gente, vamos abrir as câmeras aí para a gente tirar uma foto desse evento bacana, descontraído, legal de reencontrar aí, gente. E aí, Rogério, legal, tá aí. Andréia. Vamos lá, gente, abrindo essas câmeras.
E aí, eu já vou falando aqui que a gente aproveitar a oportunidade para divulgar que existe uma rede de linguagem simples no Brasil, né? Que é uma experiência super legal, bacana, né? Vocês acessem o chat, depois a gente compartilha o chat, se não der aqui, a gente compartilha o link da rede de linguagem simples. Também existe uma equipe no Teams, se alguém da ANA tiver interesse, assim, preciso conversar com alguém sobre esse assunto, onde eu posso saber mais, tem uma equipe no Teams, vem fazer parte dessa equipe que a gente acolhe, troca informações, né? E também vamos ter mais campanhas, outros eventos relacionados a esse tema, né? Peço também, olha, quem ainda não segue a Ana no Facebook, no Twitter, Instagram, LinkedIn, né? @AnaGovBR, que bora lá que a gente tem muita coisa legal sendo compartilhada. Então, pode ir para a foto? E aí, produção? Tamires, Daniel, vocês que mandam aí, como que é? Avisem aí. Vou fazer. John, eu vou fazer aqui o print. Joia. Preparados? 1, 2, 3. Foi. Legal. Só mais uma para garantir. Só um instante. Foi. Bacana. Obrigada, Janilton. E, bom, Daniel, podemos ir para tão esperadas ferramentas? Os arquivos estão no chat já, tá? Legal. Nos colocou. Então, gente, antes de encerrar, né, esse evento tão proveitoso, né, quero mostrar esses 2 produtos criados pela equipe que tem trabalhado com o tema de linguagem simples, né? Um infográfico com 10 passos, top 10, para usar a linguagem simples na ANA, né? E uma trilha de formação para a linguagem simples. Então, existem cursos, materiais, videozinhos, assim, né, que a gente selecionou um material, assim, com muito carinho, né? Um material que traz dicas, assim, uma série de dicas fáceis, né? É claro, a gente sabe que tem uma curva de aprendizado, né? Que num primeiro momento o processo é mais demorado, mas depois a gente vai pegando o jeito da coisa, vai aprendendo, e essas ferramentas que a gente está trazendo para vocês foram as ferramentas que a gente, assim, estudou várias delas e achamos que essas eram as ideais. Então, elas estão aí. Galera, muitíssimo obrigado. Estão aí as dicas, elas estão sendo usadas na campanha, né? Usar as dicas faz muita diferença no material. Precisar de ajuda, estamos aí. E é isso, galera. Muito obrigada. Se mais alguém quiser conversar alguma coisa depois, eu tenho mais alguns minutinhos aí que a gente pode, antes de correr, né, para dar comida para menino, pegar menino, enfim, toda aquela confusão ainda dá para esperar mais um pouquinho. Se não, agradecer a todos por esse momento que foi delicioso poder compartilhar, ouvir a experiência dos nossos colegas, né, ver como que a linguagem simples está, né, de alguma maneira faz parte do nosso DNA da ANA, mas a gente tem uma longa jornada para percorrer, né? A gente tem uma jornada intensa, sobretudo em alguns temas, os temas da regulação, né? Mas nos aguardem que traremos novidades aí para a galera, trazendo experiências que são bastante instigadoras, que dá para a gente levar linguagem simples não só nas nossas publicações, mas também em toda a nossa atuação normativa. Então, gente, um abraço a todos. Obrigada. Abraço, até